Olá, o meu nome é Anderson Quadros. E eu sou a Bárbara Santana. E você está ouvindo o VegCast. E antes da gente começar, vamos para as leituras de e-mail. A gente recebeu um e-mail aqui bem legal do Daniel Silva, de 24 anos, analista de sistemas de Osasco, São Paulo. Olá, Bárbara e Anderson, tudo bem com esse podcast essa semana? Já vi todos os que foram postados no Spotify e tô mandando aqui meu feedback, porque achei legal a proposta de vocês e tal. E o que ele, resumindo o que ele falou, que ele ficou muito motivado em se converter depois que ele viu o documentário do Cowspiracy, que tem no Netflix, que mostra principalmente os impactos ambientais. Ele é mais focado nessa questão dos impactos ambientais. E a sugestão de pauta que ele deu pra gente era fazer resenhas ou comentários em cima desse e de outros documentários que envolvam o assunto relacionado ao consumo de animais. E a gente achou muito legal e com certeza a gente vai rever o Cowspiracy, que ambos assistiram, mas faz muito tempo. E vamos tentar preparar uma pauta bem legal com base naquilo que tu sugeriu pra gente. Valeu, Daniel, um abração, tá? Obrigado pelo carinho. Esse é o nosso 6º episódio, o 3º dos macronutrientes, e a gente vai falar sobre os lipídios. Não com relação ao vegetarianismo ou veganismo, os lipídios nós ouvimos falar o tempo todo, principalmente para as pessoas que vivem em dieta e querem emagrecer, queimar a gordura, ficar com o shape definido, derreter a banha. Como eles são importantes para a gente, porque todo mundo enxerga hoje gordura como algo ruim, então a gente vai trazer para vocês uma explicação básica do que são os lipídios, quais são os lipídios encontrados no reino vegetal, que é o foco do nosso podcast. Continuando como tradição, a Bárbara que vai explicar para vocês, eu só vou fazer as perguntas, né? Então, Bárbara, o que são os lipídios? Bom, os lipídios não são tão polêmicos quanto os carboidratos e as proteínas, mas eles não deixam de ser importantes, muito pelo contrário, eles têm papel fundamental no nosso organismo. Para começar, a gente precisa entender que os lipídios, ou as gorduras, são as mesmas coisas, elas são insolúveis em água. Por exemplo, se a gente tem um copo com água e colocar óleo dentro, elas não vão se misturar. Ou quando tu frita alguma coisa e depois vai lavar essa panela, tu não consegue limpar só com água, tu precisa de um detergente ou de um produto químico para limpar, ou seja, eles não se misturam, são insolúveis em água. Eles são formados por ácidos graxos e álcool. E depois de oxidados no sangue, eles são transformados em energia. Então, essa é uma das funções dele. Além do carboidrato, que também gera energia para o nosso corpo, os lipídios também fazem essa função. E, inclusive, é um pouquinho melhor do que os carboidratos, porque eles precisam de menos espaço no organismo do que, por exemplo, se você comer uma batata. Os lipídios, eles ocupam menos espaço e geram mais energia, então bem importante. Esse armazenamento de energia acontece no nosso tecido adiposo. Eles atuam também como isolantes térmicos. Aquela capa de gordura que a gente tem, por exemplo, o urso polar, ele precisa de uma capa isolante térmica muito maior, então ele tem essa pele que reveste o corpo dele justamente para conseguir preservar a temperatura do corpo dele. Bom, então eles participam do processo de armazenamento de energia, atuam também como isolantes térmicos e desempenham funções hormonais que são extremamente importantes. Por exemplo, os hormônios como a testosterona, estrogênio e a progesterona. Bom, mas se os lipídios têm uma função de armazenamento de energia similar, ou que nem você acabou de falar, até um pouco melhor do que os carboidratos, por que a gente não consome só gordura e para de consumir carboidrato? Bom, porque a gordura em excesso faz mal. Ainda que for a gordura boa, que a gente vai falar depois, ela pode acabar causando uma disfunção hormonal, ou pode, por exemplo, se você consumir muita gordura saturada, vai acabar entupindo alguma artéria. Então tem toda essa questão. Por isso que precisa ter um equilíbrio entre carboidratos, lipídios e proteínas, porque se você
consumir em excesso um macronutriente vai acabar desregulando alguma função normal do teu organismo. Então, não é recomendado tu ingerir muita gordura e pouco carboidrato. Apesar de que o lipídio ele oxida mais rápido e gera energia mais rápido, tu não pode consumir em excesso. Isso vai ser prejudicial para o teu organismo de alguma forma. Tá, beleza, a gente entendeu o que é lipídio, mas existem vários tipos de lipídio ou lipídio é um lipídio só? Tipo, no carboidrato a gente viu que tem carboidrato de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, essas coisas assim. Nos lipídios, existe uma diferenciação entre eles? Eles são tipados? Sim, existem vários subtópicos dentro do tema lipídios. Aqui a gente não vai falar sobre todos, só dos principais que mais interessam. Vamos começar então pelos glicerídeos. Lembrando que não são glicídios, são glicerídeos, que são geralmente as gorduras animais e os óleos vegetais. O mais famoso dos glicerídeos é o triglicerídeo, que é formado por uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. Esse que aparece bastante nos exames médicos, né, quando a gente faz exame de sangue. Enfim, e dentro dos glicerídeos existem as gorduras saturadas, as insaturadas, as hidrogenadas e as trans. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esses tipos de gorduras. Bom, vamos começar pelas gorduras saturadas, então. As gorduras saturadas, elas possuem ligações simples nas estruturas. Então, as moléculas ficam bem juntinhas, o que caracteriza, por exemplo, a gordura sólida em temperatura ambiente, por exemplo, a banha de porco, né? Se deixar em temperatura ambiente, ela vai ficar sólida, mas você pode derreter, enfim. Geralmente, essas gorduras são prejudiciais para o nosso organismo e o consumo em excesso de alimentos ricos em gorduras saturadas, eles aumentam o risco de hipertensão, aumentam o risco de doenças cardiovasculares e AVCs, enfim. E os produtos e alimentos que são mais ricos nessa gordura são principalmente os produtos de origem animal e seus derivados, ou seja, as carnes, inclusive a carne de frango e a de peixe. Se você acha que a carne de peixe não tem gordura saturada, ela tem sim. Todos os alimentos de origem animal têm gordura saturada em um percentual mais elevado. Também os ovos, leites, queijos, a banha de porco, como eu já comentei, o creme de leite, a manteiga, esses produtos industrializados principalmente, e os chocolates também, enfim. Essas são as gorduras que a gente deve evitar. Elas devem ser consumidas sim, mas em pequenas quantidades, porque precisa ter um equilíbrio da gordura insaturada, saturada, mas consumir de forma reduzida. A próxima gordura são as insaturadas, que são as gorduras boas. Essas gorduras elas podem ser monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Elas atuam como antioxidantes e também ajudam a absorver algumas vitaminas no nosso corpo. Elas são ótimas para a saúde, assim, no geral. Elas também ajudam a controlar o nível de colesterol ruim no sangue. Essa gordura faz com que aumente os níveis de colesterol bom, que é o HDL, que são responsáveis por retirar aquele acúmulo do colesterol ruim que fica preso nas nossas artérias. Os alimentos que são ricos nessa gordura insaturada são o abacate, o azeite de oliva, o extra virgem, tá? O óleo de girassol, o óleo de linhaça e as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, e as sementes, a semente de linhaça, a semente de abóbora, de girassol, e os peixes de água profunda. Então são geralmente o salmão e o atum. É só lembrando que os peixes, eles têm as gorduras insaturadas, que são as boas, mas eles também têm um percentual significativo de gordura saturada, diferente dos alimentos de origem vegetal, como o abacate ou azeite de oliva, por exemplo. Então, é muito mais vantajoso tu consumir um alimento de origem vegetal que vai ser 100% gordura insaturada, gordura boa para o teu corpo. Bom, falamos das gorduras saturadas e das insaturadas, mas também tem os ômegas, que a gente fala muito, o peixe tem ômega 6, 3, sei lá, né, algum ômega, mas o que são esses ômegas, né, para que eles servem? Será que só o peixe tem um ômega 3, 6, 9, sei lá? Bom, começando pelo ômega 9. Todos os ômegas, o 9, o 6 e o 3, eles são muito importantes para o nosso organismo, tá? Mas cada um tem uma função específica. O 9, ele auxilia na construção da nossa membrana plasmática das células e também participa da formação de alguns hormônios. Exemplos de alimentos ricos em ômega 9 é o azeite de oliva, o azeite de canola, o abacate, o amendoim, as castanhas e as nozes. Só lembrando que o azeite de oliva, ele deve ser usado principalmente para temperar as saladas, mas não para fritar, porque
esse azeite exposto em temperaturas altas, ele vai se transformar em gordura trans, que é super prejudicial para a nossa saúde. Então, tente utilizá-lo para temperar saladas ou para colocar em cima do abacate, por exemplo, enfim, mas não expõe esse azeite a temperaturas altas. O próximo ômega é o 6, que é uma gordura poliinsaturada. Ele possui uma ação inflamatória, mas inflamatória a gente tem que entender que não é algo sempre ruim para o corpo, né? O nosso corpo constantemente ele utiliza desse mecanismo, por exemplo, para englobar algum vírus que entra no teu corpo, então ele vai fazer essa ação inflamatória que ele vai englobar esse vírus, e esse englobar é uma inflamação para dar um jeito de expelir ele do corpo. Então, essa ação inflamatória é algo normal, ela só vai ser algo ruim se for um problema crônico, daí não é o caso que acontece com o ômega 6. Bom, então, além da ação inflamatória, ele também ajuda na defesa do organismo, como eu comentei, né, de englobar o vírus, por exemplo, e expeli-lo, e ele reduz também o colesterol no sangue. Exemplos de alimentos ricos em ômega 6 é o óleo de soja, de milho, o óleo de linhaça e as castanhas. O óleo de soja e o de milho, por exemplo, eles não são 100% ruins, né? A gente vê, vou fritar alguma coisa no óleo de soja, vai ser super ruim. Não, o que não deve acontecer é reutilizar esse óleo, porque se tu reutiliza o óleo que já foi usado para fazer uma fritura, ela vai se tornar uma gordura saturada, e aí sim é muito ruim. Só que também esses alimentos devem ser consumidos sem excessos. Bom, o terceiro ômega, o ômega 3, é uma gordura poliinsaturada também, e ela possui ação anti-inflamatória. Então, o ômega 6 é inflamatório e o ômega 3 anti-inflamatório. Ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso central e visual e ajuda na formação e regeneração de neurônios. E também ajuda a diminuir as taxas de colesterol ruim, de triglicerídeos e de açúcares no sangue. Exemplos de alimentos ricos em ômega 3 são as sementes e o óleo de linhaça, a chia e o óleo de canola. Os peixes de água profunda também são ricos em ômega 3. Só que, se a gente for comparar em 100 ml de óleo de linhaça ou óleo de salmão, temos um percentual muito mais elevado no óleo de linhaça, então é muito mais vantajoso a gente consumir o óleo de linhaça. Em 100 ml, a gente possui 53,3 gramas de ômega 3 e no óleo de salmão 16 gramas, então é muita diferença, então vale mais a pena tu consumir um óleo de linhaça, por exemplo. Então quer dizer, se eu consumir o óleo de linhaça, eu vou ficar mais inteligente porque ele vai ajudar na formação e na regeneração dos meus neurônios? Exatamente. Por isso também que os nossos pais sempre falam pra gente comer peixe, porque eles são fundamentais para essa parte visual, formação do sistema nervoso central e tudo mais. Só que não é bem assim, a gente consegue consumir esse ômega 3 de outras fontes vegetais muito mais eficazes. Porque, como eu comentei antes também, os peixes possuem um percentual alto de gordura saturada, né? Então, das calorias totais, 45% são saturadas. 40% são monoinsaturadas e apenas 15% são as poliinsaturadas, que são esse ômega 3 que eu comentei agora. Então é meio desproporcional, sabe? É um percentual baixo de gordura poliinsaturada se tu for comparar com a saturada do peixe. Então, consumam óleo de linhaça. E um outro ponto importante é que o excesso de ômega 6 acaba interferindo nos benefícios do ômega 3. Por isso a importância de não consumir em excesso o ômega 6, que é aquele óleo de soja, óleo de milho. Precisa ter um equilíbrio, um balanço disso para que as ações inflamatórias não sejam maiores do que as anti-inflamatórias. Por isso a necessidade de um equilíbrio. Esse excesso de ômega 6 acaba aumentando a chance de inflamações crônicas, ou seja, né, de adquirir doenças como câncer, por exemplo, porque as células começam a se multiplicar, começam a ter ação mutante e o sistema não consegue agir como anti-inflamatório, sabe, expelir essas células. Então, por isso é muito importante esse equilíbrio dos ômegas 3 e 6. E aquela gordura hidrogenada, tem alguma coisa a ver com água? Sim, tem. Essa gordura é um monstro, né? Essa gordura a gente deve fugir, correr o máximo que a gente puder, porque ela realmente é muito perigosa para nossa saúde. Tá, mas ela não tem vantagem nenhuma? Não. Então explica aí. A gordura hidrogenada nada mais é do que a transformação dos óleos vegetais, que são bons, em produtos sólidos à temperatura ambiente. Um exemplo muito popular disso é a margarina. Esse processo de hidrogenar a gordura vegetal é chamado de hidrogenação e faz com que a gordura demore mais tempo para estragar. Então aumenta o prazo de validade dela, ela dura, sei lá, quantos anos
fora da geladeira, não estraga e nenhum bicho se aproxima dela. É comprovado que a gordura trans pode causar danos ao coração, por isso ela deve ser evitada, tá? Tá, mas peraí, tem uma marca que tem um coraçãozinho, que eu não vou citar o nome, que vende margarina. Ela tá sendo um pouco hipócrita, não tá? Ela tá sendo muito hipócrita. Na verdade, ela tá aí pra enganar a trouxa e ganhar dinheiro, né? Foda é passar isso no comercial da Globo, né? E incentivar as pessoas a comerem margarina porque ela faz bem. E é um produto relativamente barato, então é de fácil acesso às pessoas, né? E muita gente não tem esse conhecimento. Tá, e a manteiga, ela também é uma gordura hidrogenada porque ela é sólida, não é? Sim, ela é sólida, mas ela é uma gordura saturada. Lembra que as gorduras de origem animal, elas ficam sólidas em temperatura ambiente? A manteiga, a banha de porco, mas elas podem ser derretidas também. Essas gorduras de origem animal, elas são saturadas. Também fazem mal para a nossa saúde e devem ser evitadas. Mas a gordura trans, ela faz muito mais mal. Entendeu? E pra galera vegetariana, por exemplo, a gente come muito aqui em casa, né? A manteiga de coco. Então, a manteiga de coco ela é hidrogenada ou ela é saturada? A manteiga de coco é saturada. O óleo de coco é uma gordura saturada. Ele não é tão prejudicial. Na verdade, tem pouquíssimos estudos que abordam o óleo de coco, a gordura do coco. Eu até fui pesquisar, assim, pra ver, porque a gente acaba consumindo de vez em quando óleo de coco, né? Faz bem, faz mal, e tem pouquíssimos estudos sobre esse assunto. Mas é uma gordura saturada, então a gente também tem que ter um cuidado, né? Só que ela não possui nenhum percentual de colesterol, nenhum percentual de gordura hidrogenada. Então, assim, é uma opção pra quem é vegetariano ou vegetariano estrito, né? Que não come manteiga, por exemplo. Dá pra usar, só que ter um cuidado para não utilizar em excesso. A gente volta naquela palavra que a Bárbara repetiu várias vezes, que é equilíbrio. Só então complementando a gordura hidrogenada, né? Quais são os produtos que são ricos em gorduras hidrogenadas, né? São geralmente os produtos industrializados. As bolachas recheadas, a margarina, o sorvete, a pipoca de micro-ondas, o miojo, a pizza congelada, enfim, esses produtos que têm a validade longa, que tu consegue deixar na geladeira e não vai estragar nunca. Esses produtos têm gordura hidrogenada porque ela tem a principal função aumentar o prazo de validade desses produtos. Bom, partindo para a próxima gordura, a gente vai falar sobre o colesterol. O colesterol, apesar do que muitos pensam, ele não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ele não é ruim. Ele até é uma gordura que é produzida pelo nosso próprio corpo, só que a gente acaba consumindo ela também através da alimentação. Só que em níveis adequados, ele é importantíssimo para o funcionamento de diversos processos do nosso corpo. Por exemplo, a produção de hormônios sexuais, a formação da membrana celular, tem função também regulatória do organismo. E ele também forma os sais biliares que auxiliam na digestão e na absorção das gorduras no corpo. O colesterol ele é produzido por quase todas as células do nosso corpo, principalmente pelas células do fígado e as células do intestino. Vale lembrar também que existem 2 tipos de colesterol, o LDL e o HDL, que também aparece sempre no nosso exame de sangue, né? Tu sabe qual que é a diferença entre o HDL e o LDL? Eu sei que tem um bom e tem um ruim. Tipo, normalmente quando eu li o meu exame de sangue, na real, quem lia era minha mãe, porque eu não entendia porra nenhuma. Não que ela entenda, mas ela sempre teu colesterol bom tá bom. Teu colesterol ruim tá um pouco ruim, mas o bom tá bom. Daí no final tem o lance do colesterol total, que daí um equilibrava o outro e até então tá ok, né? Não tô bom demais, mas também não tô ruim. No final das contas não entende porra nenhuma, né? Bom, o colesterol, ele se move pela nossa corrente sanguínea em lipoproteínas. E essas lipoproteínas, elas são carregadoras de colesterol. E a diferença do colesterol bom e do ruim é a densidade dessas lipoproteínas. Então, o bom é o HDL, que é High Density. Então, ele tem uma densidade mais alta. Então, ele vai ser mais leve. A gente pode fazer esse paralelo. E o colesterol ruim é o LDL, tem uma densidade baixa. Em excesso, esse colesterol LDL ele causa graves problemas cardiovasculares no organismo. O HDL ele tem aquela função de limpar e tirar o excesso da gordura depositada nas paredes das artérias. Por isso que se o teu colesterol bom estiver muito abaixo, ele não vai conseguir desempenhar essa função e o colesterol ruim vai começar a se alojar nas paredes dos seus vasos sanguíneos. E aí vai obstruir, pode ocasionar uma doença cardiovascular, enfim, é preciso que eles estejam sempre em equilíbrio. As principais fontes de colesterol
são as gorduras de origem animal, não tem como fugir disso, tá? As nutricionistas que defendem as dietas paleo, ó, não tem como fugir disso, não vem me dizer que tem estudos lá, não sei o que, não tem. Fonte de colesterol são as gorduras de origem animal, então os leites e os derivados, a gema do ovo, a carne bovina, a pele das aves e as vísceras, enfim. Origem animal tem colesterol, tem gordura saturada. Os alimentos que aumentam o HDL, que é o colesterol bom, são o azeite de oliva, a linhaça, as castanhas, porque contém ômega 3, que nem a gente comentou antes, né? A alimentação e a prática de atividades físicas têm um papel fundamental para controlar o colesterol ruim. Então você, coleguinha vegetariano, vegano, que apesar de não maltratar nenhum bichinho, cara, por favor, se alimente bem, entendeu? Não adianta você só comer batata frita aí, porque seu hemograma não vai ficar muito legal não, tá? Exatamente. E as batatas fritas e essas frituras que a gente consome fora de casa, elas são provenientes de óleo vegetal, só que é um óleo vegetal que é reutilizado, ou seja, se torna uma gordura saturada. Então não é nada interessante a gente ficar comendo essas porcarias fora de casa. Tá com vontade de comer uma batata frita? Faz em casa. Ou faz no forno, melhor ainda. Ela vai ficar crocante, vai ficar boa. Não é a melhor coisa do mundo, não chega a ser saudável, mas pelo menos não é tão ruim. É menos pior, né? Tá, mas afinal de contas, então vamos ver se tu entendeu. Por que a gordura saturada é ruim? Vai, responde pra gente. Então, pelo que eu entendi, a gordura saturada, ela é proveniente de alimentos de origem animal. Só isso aí já é ruim porque mata o bicho, ok? Mas por ser uma gordura mais densa, ela tem mais facilidade de se juntar e causar um entupimento das veias. E daí tem uma palavrinha aqui que provavelmente eu vou errar. Aterosclerose. Isso é entupimento de veia. Então se você não quiser fazer uma angioplastia, se eu não me engano é isso, para passar um negocinho debaixo da veia para dar uma desentupida, come menos gordura saturada, ok? E assim, ó, a gente viu uma porrada de gordura, mas qual que é a pior delas? A pior delas, sem dúvida, é a gordura hidrogenada. Se for comprar ou consumir algum alimento que tiver gordura hidrogenada, não consuma, tá? Porque ela, como a gente comentou, ela transforma aquela gordura insaturada, que é a gordura vegetal, através de um processo industrial, né, que é acrescentado moléculas de hidrogênio, por isso hidrogenada. Ou seja, ela transforma a gordura insaturada em hidrogenada, o que é péssimo. É uma gordura altamente perigosa e é a que tem mais facilidade de se acumular nas artérias, causando diversos problemas de saúde, inclusive a aterosclerose que tu comentou agora. Então, galera, não vamos ficar com veia entupida, né? Foge dessa e da saturada também. Tenta fugir das duas, né? Mas se alguém botar uma arma na tua cabeça e tu tiver que comer uma das duas, escolhe a saturada. Primeiro a hidrogenada é a pior e depois a saturada, tá? E o fato de eu me tornar vegetariano, por exemplo, eu tenho uma dieta onívora, eu até me alimento bem, eu como vegetais, eu como salmão, eu, tomo meus comprimidos de ômega 3 da Top Term e faço tudo certinho. E daí do nada eu paro de comer animais e começo a me alimentar com uma dieta à base de plantas. Isso pode ter um efeito positivo com relação às gorduras. Eu posso emagrecer me tornando vegetariano? Ou o que pode acontecer com o meu organismo? Sim, com certeza uma dieta vegetariana ela tem efeitos positivos na nossa saúde, se for uma dieta saudável, né? Uma dieta baseada em vegetais, ela tem um poder muito forte de proteger o nosso organismo, através das propriedades fitoterápicas das hortaliças, dos vegetais, das plantas no geral, né? No geral, os vegetarianos apresentam um risco bem menor de desenvolver sobrepeso e obesidade, ou até mesmo doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes também. Enfim, isso está comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando. Tem estudos que fazem comparação de dietas onívoras e dietas vegetarianas e existe sim um menor risco de desenvolver essas doenças se você optar por uma dieta vegetariana saudável. Então, concluindo, as gorduras não são tão ruins quanto a gente imagina, correto? A gente só tem que escolher quais gorduras nós vamos consumir. Isso mesmo, consumi-las com equilíbrio e com consciência. E só um adendo do que a Bárbara falou agora sobre a dieta vegetariana pode ter efeito positivo à saúde. Lembrando, gente, que a gente está falando de uma dieta vegetariana estrita, porque não adianta você não comer carne e tal, mas ser ovolacto e se entupir de ovo, e se entupir de manteiga, e se entupir de queijo, que daí você vai estar, na verdade, só trocando as gorduras hidrogenadas e saturadas
da carne in natura para outros produtos de origem animal. Eu, assim como um bom exemplo disso, quando era ovo-lacto-vegetariana, o meu nível de colesterol estava um pouquinho desregulado, mesmo não comendo carne. Eu não comia carne, mas eu me afundava no queijo, né? Tudo que tinha queijo eu comia até não poder mais. E então o nível de colesterol estava um pouquinho desregulado, parei de consumir laticínios e derivados, enfim, e ele regularizou, graças a Deus. Então, assim, eu sou um exemplo disso. Eu vi, senti na pele como melhorou os meus exames, então a gente só vai colher efeitos positivos com uma dieta saudável. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês conseguiram aproveitar isso que a gente trouxe nesses 3 últimos episódios sobre os macronutrientes. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco cansativo e meio didático, então a gente tentou trazer esses assuntos de uma forma bem sucinta e fácil de entender, até para você poder mostrar para as pessoas que possam se interessar. Não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast, que dessa maneira vocês vão ajudar a gente a crescer e levar esse conhecimento para mais pessoas que têm interesse em se tornar vegetariano, que são vegetarianos, mas ainda não se alimentam da forma adequada, beleza? Então, até o próximo episódio, um forte abraço. Tchau, até a próxima. O azeite, ele possui ação Eu não gostava. Quando eu comia carne, eu não gostava de peixe. E também não comia óleo de linhaça. Será que eu sou burro por causa disso? Claro que não, né? Não tem nada a ver.